Boa noite, irmãos. O tema desta Epístola de Paulo aos Efésios é a união em Cristo. E, como já mencionei previamente, os primeiros 3 capítulos contêm um resumo das doutrinas cristãs que foram, digamos assim, mencionadas ou explicadas por Paulo, enquanto os últimos 3 capítulos são mais de um tema prático e estão-se a concentrar no comportamento cristão. Ora, hoje vamos abordar o 3º capítulo de Efésios, que conclui então esta discussão de Paulo sobre estes assuntos de, digamos assim, de natureza doutrinária desta epístola. Uma vez mais, neste tema geral de união em Cristo, Paulo tem estado a concentrar-se em algumas das grandes benções espirituais de Deus. E Paulo está a explicar que Deus lhe revelou, e sim, através dele e dos apóstolos, o mistério de que Deus predestinou toda a humanidade, isto é, ambos judeus e gentios, a serem seus filhos por causa da obra, ou através da obra de que ele está a fazer através de Cristo. E ele, no capítulo 2, ao versículo 1, diz que todos nós fomos vivificados, isto é, feitos espiritualmente vivos, quando fomos batizados e recebemos o Espírito Santo de Deus. Porque antes disso estávamos, digamos assim, espiritualmente mortos, ou espiritualmente cegos, não entendíamos a verdade. E então ele continua a falar um bocadinho mais adiante, no versículo 8, que diz, porque pela graça, por esta grande bondade e carinho que Deus tem para conosco, este amor que ele tem para conosco, nós somos, ou temos este plano de salvação, somos salvos através deste plano de salvação, que é baseado em fé, porque isto não vem de nós, não é da nossa fé, mas é da fé de que Cristo teve e pelo que ele fez para conosco. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículos 11 e 12, diz, por causa disso, então lembrai-vos de que vós previamente éramos, ou eram, gentios na carne e chamados incircuncisos, e por isso estavam sem Cristo. E Cristo, então, derrubou esta hostilidade, esta inimizade entre estes dois grupos, gentios e ou gregos e judeus e israelitas. E por isso havia esta inimizade entre os judeus e gentios. Por isso eles eram, como diz no versículo 12, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Depois, Paulo explica o que é que Cristo fez para derrubar esta hostilidade. Diz aqui no versículo 14, porque ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Ora, como explicamos no estudo prévio, esta parede de separação que estava no meio, que estava entre eles, era uma parede de pedra de cerca de 1,5 metro de altura, que separava a área judaica da área gentia no templo. E isso não era uma coisa que tinha sido, digamos assim, mandada ou instruída para ser feita por causa da lei de Deus. Não, isso não tinha nada a ver com a lei de Deus, mas era a lei de mandamentos
que eram ordenanças humanas. E por isso é que diz, no versículo 15, Jesus Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, esta parede de separação, esta inimizade, que consistia em ordenanças, que isto é, a lei dos mandamentos em ordenanças. Notem que a palavra que consistia está em itálicos, que era isto é, a lei dos mandamentos, destas ordenanças que não eram da lei de Deus. Esta parede não era originada por causa de um mandamento de Deus, mas tinha sido construída por causa das leis dos homens, isto é, por causa do judaísmo. E também, como entre parentes, o judaísmo também tinha um átrio separado para as damas, o qual também não era bíblico. Por isso, Paulo está aqui a explicar que o plano de salvação de Deus envolvia derrubar estas barreiras que separavam as pessoas, barreiras que eram baseadas em nacionalidade ou no género, masculino ou feminino, por exemplo. Estas barreiras foram derrubadas na morte de Cristo e finalmente foram fisicamente, literalmente, derrubadas quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, era corrente. Por isso, o ponto principal aqui de Efésios 2:15 é que Deus, por meio de Cristo, invalidou essas regras criadas pelos homens. Ora, como vocês devem ter prática quando veem regulamentos humanos ou leis humanas, geralmente são demasiadamente restritivas e são limitadas no seu alcance. E assim estas leis humanas constroem separações entre pessoas e causam intolerância, contendas e desacordos entre pessoas. E por isso, continuando no versículo 16, diz assim, e através do que Cristo fez, e da morte dele, do sofrimento dele pela cruz, ele reconciliou, isto é, trouxe os dois juntos em um só corpo, que é o corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus, o corpo espiritual de Cristo, como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 23, que diz que é o seu corpo, isto é, a Igreja. Ora, continuando então, no capítulo 2, versículo 21, lemos que nós então somos parte deste templo espiritual de Deus e somos então um templo santo que está crescendo no Senhor. Então, com este, digamos assim, com este pano de fundo, ou este ponto de lembrar do que abordamos previamente nos outros estudos, então agora podemos continuar com o capítulo 3, lendo o versículo 1. Por esta causa, qual causa? Por causa desta parede de separação, por causa desta parede de cerca de pedra de cerca de 1,5 metro de altura que existia na área do templo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Sim, Paulo estava na prisão por causa de que ele estava a pregar esta boa esperança aos gentios e, através disso, ele foi acusado quando foi a Jerusalém para levar a oferta dos santos a Jerusalém, como lê em Atos capítulo 21, versículos 21 a 29, vocês lembram-se que Paulo fez uma coleta de oferta para levar aos santos, porque havia uma fome em Jerusalém, e ele então foi a Jerusalém para entregar isso aos irmãos, e enquanto ele foi ao templo, ele foi falsamente acusado de ter levado um irmão gentio, Trófimo, para a área judaica do templo, para o lado deste muro, o que está claro foi uma acusação falsa. E por isso é que ele diz,
esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Isto é, acho que, só suponho, que vocês ouviram da dispensação da graça de Deus, desta grande bondade de Deus para com os homens e particularmente para com os gentios, através desta administração da graça de Deus. E por isso é que diz assim, a dispensação da graça de Deus. Ora, a graça, ou a dispensação é geralmente feita por uma pessoa que seja um dispenseiro ou um mordomo, é uma pessoa que administra esses assuntos da casa, e então esta era a responsabilidade de Paulo. Paulo, o ministério que foi dado a Paulo, ele foi chamado por Deus, e então ele recebeu a oportunidade de administrar ou de supervisionar ou de ser um dispenseiro ou um administrador da graça de Deus para com os gentios na Igreja de Deus. Essa foi a responsabilidade que Deus lhe deu, que deu a Paulo. Por isso é que ele diz, no versículo 2, se é que vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Versículo 3 e 4. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Isto é, ele já tinha explicado a eles que os irmãos na igreja, e Paulo já escreveu em várias das suas epístolas, que ele recebeu este mistério, foi revelado a ele por Jesus Cristo. Versículo 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Isto é, Deus revelou a Paulo este mistério de Cristo, e assim o plano de Deus para toda a humanidade, isto é, incluindo os gentios, foi revelado a Paulo e estava sendo administrado por Paulo. Continuando agora no versículo 5. No versículo 5 diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou, noutras palavras, este plano de salvação que incluía esta graça de Deus para os gentios não tinha sido entendido por outras pessoas, não era compreendido por outras pessoas, mas agora foi revelado através da inspiração do Espírito de Deus, tal como lemos em João 14, versículo 26, vamos cá ler brevemente aqui João 14, versículo 26. João 14, versículo 26, quando Jesus Cristo disse que, diz assim, mas aquele Consolador, isto é, o Espírito de Deus, isto é, aquele ajudador, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que procede do Pai e que é enviado do Pai, mas é Jesus Cristo que nos dá, que nos dá. E diz assim, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E assim o Espírito Santo de Deus, que recebemos após o batismo, pela imposição das mãos, e como João Batista disse que é Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito, então o Espírito Santo de Deus ajuda-nos a compreender a verdade acerca do plano de Deus para a humanidade. É o Espírito de Deus que nos ajuda a entender este grande plano. Continuando então, e sim, este Espírito, esta verdade, foi dada aos seus santos apóstolos e profetas. Sim, os profetas profetizaram, e agora vemos então que Paulo e os apóstolos explicaram em melhor detalhe. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo,
e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, isto é, por esta boa nova. Então aqui vemos que Deus, no versículo 6, Deus está a estender a salvação aos gentios, e bem como aos judeus. E assim como lemos em Efésios, capítulo 2, versículo 19, em que diz que já não são estrangeiros. Os gentios eram estrangeiros, mas já não são. Agora são co-herdeiros. E por isso é que diz aqui no versículo 6 do capítulo 3, que são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Qual corpo? O corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E também participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, isto é, por esta boa nova do reino de Deus. Continuando então agora a ler no versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Isto é, Paulo está a dizer, eu tornei-me ministro porque fui chamado por Deus e fui separado e por isso é ministro desta mensagem, desta grande esperança, através do poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele diz no versículo 6, fui feito ministro. Não é que ele se fez, ele próprio, como ministro, não. Foi feito por Deus, foi escolhido por Deus e por Jesus Cristo. E então lhe foi dado, diz assim, segundo a operação do seu poder. Então foi dada a ele esta grande responsabilidade de pregar esta mensagem desta boa nova do Evangelho, pelo Evangelho desta boa nova, desta esperança, que através do que Jesus Cristo fez, todos nós podemos receber esta maravilhosa bondade de Deus. E por isso, qualquer coisa, se tivermos a ver aqui assim, de uma maneira geral, qualquer coisa que nós, como ministros de Jesus Cristo, façamos neste ministério é através do poder de Deus. Quando servimos na igreja, temos que reconhecer que é o poder de Deus, que é a inspiração de Deus e a ajuda de Deus que nos capacitam neste ministério. E por isso, quando seguimos o nosso próprio caminho, em vez de seguirmos as instruções de Deus, quando temos as nossas próprias ideias e coisas assim, estamos então a andar em caminhos que vão, mais cedo ou mais tarde, causar sérios problemas. Por isso temos que ter cuidado que nos mantemos sempre no caminho de Deus. Estamos a reconhecer que é o poder de Deus, que é a inspiração de Deus, que é a ajuda de Deus, que nos capacitam nesta responsabilidade que nós temos. Continuando agora assim no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui vemos que Paulo não estava a andar com um elevado conceito de si mesmo, olha, eu sou tão importante. Não, ele diz, o mínimo de todos os santos. E diz, me foi dada esta graça. Paulo tinha recebido esta graça, estes dons, estas capacidades, esta responsabilidade. Deus lhe deu a Paulo este entendimento, estas visões, e por isso Deus o declarou como seu apóstolo para esta responsabilidade. E sim, Deus realizou muitos milagres por meio dele para comprovar às pessoas que de facto Deus tinha dado a Paulo essa autoridade. Mas, como vemos, Paulo diz, ele era o menor de todos os santos. Ele era o mínimo de todos os santos. E por isso esta graça, esta bondade de Deus, esta oportunidade de ele servir e de dar este ensino, esta pregação, esta boa nova do plano de salvação de Deus, foi dada a Paulo para ele anunciar a todos os gentios estas maravilhosas
riquezas de Cristo. Digamos assim, estas riquezas incompreensíveis de Cristo. Agora lendo no versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Cristo. Este mistério deste plano de salvação teve escondido em Deus. Deus não o revelou até esta altura claramente. Profetizou em certos pontos pelos profetas, mas agora pelos apóstolos foi explicado mais claramente que este mistério, que desde os séculos esteve oculto em Cristo, em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ora, se você tem uma Bíblia, talvez de Almeida, revista e corrigida, ou Almeida atualizada, você não vai ver esta frase por meio de Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Porquê? Porque essas versões bíblicas vêm ou são traduzidas, na maioria da parte, do texto alexandrino, que omite essa palavra. Mas o texto majoritário, do qual Almeida Corrigida e Fiel usou o texto majoritário, esta frase, por meio de Jesus Cristo, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, está no texto majoritário. Ora, eu tenho um sermão que está a descrever estes textos majoritário e o texto alexandrino, por isso não vou abordar isso em maior detalhe hoje, mas basta simplesmente dizer que o texto majoritário é o texto que a maioria dos manuscritos que existem, mais de 3.000, provavelmente cerca de 5.000 correntemente, estes textos majoritários, a maioria dos textos, tem esta palavra ou esta frase aqui, por Jesus Cristo. O texto alexandrino, que é simplesmente um número de 3 a 5 máximo de manuscritos que foram encontrados no Egito, em Alexandra, omite isso, que nós acreditamos que foi um texto que já tinha sido adulterado. Continuando então, em João capítulo 1, versículo 3, João capítulo 1, versículo 3, vemos que tudo foi criado por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 3. Vejam aqui, João capítulo 1, versículo 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, lemos, falando acerca de Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, isto é, através de Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, já existia antes da criação, e todas as coisas subsistem por ele, por Jesus Cristo. E também em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz, falando acerca do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Também, por isso, Jesus Cristo estava presente desde o princípio e Jesus Cristo foi aquele que criou tudo. E por isso esta frase aqui no versículo 9, que diz que Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, é uma frase que se encaixa com o resto da Bíblia. Está correto, não há
nenhuma adulteração aí em dizer que Deus criou tudo por meio de Jesus Cristo. Mas lembrem-se aqui que o ponto aqui é que diz que desde os séculos esteve oculto em Deus. Ora, esteve oculto em Deus quer dizer que os anjos não compreendiam estas coisas. Esteve oculto em Deus quer dizer que os anjos não entendiam estas coisas, está claro. Deus Pai e Jesus Cristo Filho entendiam estas coisas, mas o resto, não, os outros não entendiam, estavam ocultas em Deus, isto é, no reino de Deus, nos dois seres que eram do género da qualidade de Deus. Estavam, como diz aqui, que no versículo 9, que diz assim, estava oculto em Deus, isto é, neste reino de Deus, nestes dois seres separados, independentes, que eram do género Deus. E por isso vemos que os profetas, embora deram profecias acerca disto, não tinham pleno entendimento disto, nem os anjos compreendiam isto plenamente. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Sim, eles profetizaram acerca disso, mas fizeram perguntas, que quiseram saber mais e quiseram saber mais diligentemente, mas não conseguiram entender. Versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Isto é, os apóstolos agora pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos não entendiam, só entendem agora. Não compreendiam estas coisas. E por isso eles ficaram, digamos assim, maravilhados ao ver o que Deus estava fazendo, isto é, este processo de salvação. Isto é o processo em que Deus está a recriar-se e, isto é, está a ter muitos filhos que, uma vez ressuscitados, serão membros da família de Deus. Continuando então agora a ler no versículo 10. Versículo 10 de Efésios capítulo 2. Perdão, Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Os anjos estão a aprender, por meio da Igreja, esta grande sabedoria de Deus. Diz aqui a multiforme sabedoria de Deus. Isto é, esta sabedoria de Deus que, de vários ângulos, de várias perspectivas, de várias dimensões, de várias maneiras, estão a entender, estão a começar a entender. Porquê? Porque a Igreja, digamos assim, através da Igreja, eles estão a compreender. A Igreja é a mestra, digamos assim, é a forma de ensinamento a eles. Por isso é que diz, para que agora, pela Igreja, esta sabedoria de Deus seja conhecida dos anjos. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um eterno propósito. Tem uma razão, uma meta, um propósito eterno que está sendo realizado aqui na Terra
o qual Deus o planejou e que está sendo executado e realizado por meio de Jesus Cristo. Versículo 12. Bem, antes disso, lembrem-se que o próprio fato da criação física existir, é importante entender isto, o próprio facto, a própria razão da criação física existir, demonstra que Deus está executando um grande, eterno propósito, o qual está a ser realizado ou executado por meio de Jesus Cristo. Como lembro-vos em Apocalipse 13, versículo 8, que diz que Cristo tinha sido morto desde a fundação do mundo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que antes dos tempos existirem, isto já tinha sido planejado. E por isso tinha sido planejado antes da criação. Continuando agora, o versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos ousadia e confiança mediante a fé. Ora, aqui quero sublinhar um bocadinho, talvez aqui um ponto em Hebreus, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então vamos ver isso. Vejamos aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Isto é um capítulo que as pessoas muitas vezes não entendem, mas é um capítulo muito profundo, muito profundo. Diz aqui, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei cerimonial, os sacrifícios, não, estes sacrifícios, diz assim, eram sombras, eram, digamos assim, previsões, apontavam para o sacrifício de Cristo. Por isso é que Cristo disse, eu vim para cumprir a lei. A lei cerimonial apontava para Cristo, mas também a lei do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, também apontava para Cristo. Por exemplo, a Páscoa, o Cordeiro Pascal apontava para Cristo. As ofertas que estão escritas em Levítico, de Levítico 1 a Levítico 5, todos simbolizavam, apontavam para Cristo. E há vários pontos nessa parte da lei que apontava para Cristo. Por exemplo, mesmo ao início, quando Satanás iludiu a Eva, e depois vê-se que a Eva recebeu umas certas consequências por causa disso, e também o homem, mas também diz aí, tem a primeira, digamos assim, profecia que diz que a falar acerca do teu filho. Olha, deixa-me cá ver para eu citar corretamente, para não estar a citar assim incorretamente. Deixa-me ver. Gênesis, capítulo, acho que é capítulo 3, um momento, sim, deixa-me chegar lá. Gênesis, capítulo 3, e depois está aqui a falar, em Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, que diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma profecia de Cristo, que apontando que Cristo era a semente da mulher, enquanto que a semente da serpente seria as pessoas do mundão que vão seguir e que não se vão arrepender, e por isso diz que esta te ferirá a cabeça. Esta semente, isto é, Jesus Cristo vai ferir a cabeça deste Satanás. E tu, Satanás,
vais ferir o calcanhar. O calcanhar, isto vai causar problemas, dificuldades, por exemplo, na igreja. Mas, no fim, nós vamos vencer. E por isso vê-se assim que a lei já era profética e Cristo veio para cumprir a lei. E por isso estamos aqui, continuando a ler então agora aqui de Hebreus capítulo 10, diz que são imagens, a lei é sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, isto era os sacrifícios dos bodes e dos cordeiros, etc., pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, porque esses sacrifícios não faziam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque se de facto esses sacrifícios forem efetivos, não era preciso continuar a fazê-los. E depois diz assim, nestes sacrifícios, versículo 3, porém cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso vemos aqui que esta lei cerimonial, estes sacrifícios, eram apenas uma sombra que apontavam para o sacrifício de Cristo. Pois veja aqui no versículo 5. Por isso, entrando no mundo, quem? O Verbo desceu, o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne, entrando no mundo como um ser humano, e diz assim, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O Pai deu ao Verbo o corpo que veio a ser Jesus Cristo, quando ele se tornou carne, e então nasceu, ou foi gerado inicialmente no ventre da Maria, e depois, 9 meses depois, nasceu como um ser humano. E por isso vê-se que Deus deu a Jesus Cristo um corpo físico. Desse um bocadinho mais adiante, versículo 8. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo esta lei, eram oferecidos durante esse período, segundo a lei, segundo essa lei que os judeus estavam a praticar, que era esses mandamentos de fazer esses sacrifícios, que eram parte desta antiga aliança. E depois diz assim no versículo 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isto é Jesus Cristo dizer, eis aqui venho para fazer, ó Pai, a tua vontade, para fazer a vontade do Pai, para cumprir o quê? O eterno propósito. E depois diz no versículo, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Sim, o primeiro, que é esses sacrifícios antigos, e agora está a estabelecer o único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso, esses sacrifícios antigos não são necessários, mas o sacrifício de Cristo é aquele que, de facto, tira os pecados. Na qual, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, uma vez. O sacrifício de Jesus Cristo foi um único sacrifício, uma vez. E através disso estamos santificados, somos separados, somos perdoados. E depois vejam no versículo 14, que diz, porque com uma só oblação, isto é, pelo sacrifício de Cristo, derramar o seu sangue, uma só oblação, aperfeiçoou para sempre. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, aperfeiçoou você e eu para sempre. Os que são santificados. Isto é, nós que estamos neste processo de santificação. Por isso é que lemos em Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que é a santificação do Espírito para a obediência. Temos que agora obedecer. E a expressão do sangue de Jesus Cristo. Os dois trabalham em conjunto. Por isso, por uma única oferta, o sacrifício de Cristo aperfeiçoou para sempre. Todos. E depois leem aqui no versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porque
lembram-se que Jesus Cristo disse quando, no dia da Páscoa, quebrou o pão e tomou o cálice de vinho e disse, este cálice é o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Cristo. E por isso esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, e através desta aliança, o que é que nós temos? Não temos as leis de Deus em tábuas de pedra, mas temos as leis de Deus nos nossos corações. E as escreverei em seus entendimentos. Sim, temos a graça de Deus que nos perdoa, de graça, mas agora, uma vez perdoados, precisamos de ter o desejo, a vontade, a intenção nos nossos corações e ter as leis de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. É a nossa intenção. Agora somos obrigados, desejamos, queremos obedecer as leis de Deus, porque as leis de Deus é amor de Deus. E por isso, esta lei está nos nossos corações, e por isso diz no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Onde é o santuário? É o trono de Deus, no céu. Pelo sangue de Cristo. Como? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne. Como sabemos, quando Ele morreu, aquele véu rasgou-se de cima para baixo e então nós temos acesso ao trono de Deus. Isto tem um grande simbolismo espiritual. Por isso, no versículo 22 diz, cheguemos com verdadeiro coração. Precisamos chegar a Deus com verdadeiro coração, a inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Os corações purificados de má consciência. Como? Com o sangue de Cristo. E o corpo lavado com água limpa. Como? A santificação do Espírito, a água limpa, que simboliza a água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Então, continuando, irmãos, agora, no versículo 13 de Efésios, capítulo 3. Porque acabei de ler o versículo 12, diz assim, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Temos acesso com confiança a quê? Ao trono de Deus, pelo que Jesus Cristo fez por nós, como acabamos de explicar e ler no versículo em Hebreus capítulo 10. E por isso diz assim, no versículo 13, portanto, vos peço que não desfaleçeis nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Por isso, mantenham-se firmes, não se desfaleçam. Mantenham-se firmes. Compare com o que acabámos de ler há pouco em Hebreus capítulo 10, mas vamos agora ler o versículo 23, porque lemos até ao versículo 22. Ora, Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz o quê? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. Retenhamos firmes esta esperança. Versículo 13 de Efésios 3 diz, portanto vos peço que não vos desfaleceis, isto é, mantenham-se firmes. Porquê? Porque o eterno propósito de Deus é criar uma família de toda a raça humana, judeus e gentios. Cristo foi o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro que veio da carne e se tornou um ser espiritual, o primeiro que passou por esse caminho, que veio da carne, ser físico para um ser espiritual, e correntemente é o único que possui imortalidade daqueles que vieram da carne, como lemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Agora, você e eu também vemos que, se nos mantermos fiéis, se não nos falecermos nas várias dificuldades e tribulações que nós temos, também haveremos de nascer na família de Deus,
isto é, ser transformados como seres espirituais durante a ressurreição. E assim Paulo, agora, para, digamos assim, concluir isto, faz uma oração. E vemos aqui, do versículo 14 a versículo 21, digamos assim, há uma oração de Paulo, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai do nosso Senhor, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus é uma família. Toda a família toma o nome do Pai. Qual é o seu nome? Ele é Deus. Nós não recebemos o nome do Espírito Santo, nem recebemos o nome Cristo, não recebemos o nome Espírito Santo, não recebemos o nome Cristo, digamos assim, recebemos o nome Deus. Somos a família Deus. Não é a família Espírito Santo, não é a família Cristo, é a família Deus. Somos a igreja de Deus. Vamos entrar no reino de Deus. Toda a família toma o nome do Pai. Toma o seu nome. E por isso, Paulo está a dizer, me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, temos um Pai. Somos uma família. Um Pai, um Filho e muitos outros filhos e filhas que nós seremos parte desse corpo espiritual que é Jesus Cristo. E por isso, correntemente, neste momento, só há 2 membros nessa família, o pai e o filho. Mas tu e eu, nós, também seremos filhos. Sim, agora somos membros do corpo espiritual de Cristo, somos filhos gerados, somos a igreja de Deus, somos os chamados de Deus, chamados deste mundão, mas na ressurreição, ou se estivermos vivos à vinda de Cristo, seremos os filhos nascidos de Deus. Versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E por isso Paulo está a orar para que nós, segundo estas riquezas da glória de Deus, do poder de Deus, que Deus nos dê a força espiritual dentro de nós, no homem espiritual, isto é, na nossa mente e no nosso coração, no homem interior, não nos músculos físicos, mas nos deu esta força espiritual, mental e na nossa desejo, fortalecidos com este poder, por meio do seu Espírito. Porque o Espírito de Deus é um Espírito dinâmico. Através do Espírito de Deus, usando esse Espírito debaixo da sua ordem, e então que Jesus Cristo executou, tudo foi criado, todo o universo foi criado pelo poder de Deus, pelo seu Espírito. Deus criou, através de Jesus Cristo, usando o poder dele, todas as coisas. Esse mesmo poder nos dá força para vencer no homem interior. Por isso é que lemos, por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, começando no versículo 10, diz assim: fortalecei-vos no Senhor, ponham a vestimenta, a armadura de Deus, versículo 11. E por isso também, em Romanos 7, versículo 22, diz assim, é uma nova criação no homem interior. E por isso é que diz aqui no versículo 16, para que nós, o Paulo está orando para que nós, segundo estas riquezas do poder de Deus, da glória de Deus, ele nos conceda esta força com poder no nosso homem interior para vencermos as fraquezas da carne. Versículo 17. Para quê? Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações. Para que Cristo habite em nós por meio do Espírito. Nós somos crucificados com Cristo, somos batizados em Cristo. Jesus Cristo está nos nossos corações. Assim, Jesus Cristo vive pela fé em nossos corações. Por isso a fé é fundamental. Hebreus 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso é que diz, temos que ter fé, acreditar que Ele existe, Hebreus 11,
versículo 6, temos que acreditar que ele existe e diz assim também que Deus é o galardoador dos que o buscam. Ele é que nos recompensa. E por isso temos que acreditar que Deus é o juiz, que ele é que nos vai recompensar. E por isso é parte da fé. A fé, digamos assim, é o catalisador da obediência. A obediência é a fé em ação. A fé sem obras é morta, como lemos em Tiago 2, versículo 26. Por isso temos que ter Cristo em nós, mediante a fé. E depois diz, continuando aqui no versículo 17, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor, ou arraigados e fundados em amor. O amor de Deus por nós levou Deus a fazer as suas promessas e aos seus atos de graça e fidelidade. É o amor de Deus por nós. E é também esse amor que nós devemos fundamentar as nossas ações. E por isso o amor conduz à fé, conduz a esta confiança em Deus. Por isso a fé está enraizada ou está arraigada e fundada no amor. Por isso é que lemos em Romanos 1, versículo 17, que diz de fé em fé. O amor genuíno por Deus e pelo próprio. Isso é a lei de Deus, não é? Amor para com Deus e para com o próximo. E por isso a fé está fundada no amor. Versículos 18 e 19. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, Paulo está aqui a orar para que nós venhamos a conhecer o amor de Deus e compreender perfeitamente esta dimensão, este tamanho, este imenso amor, esta imensa graça de Deus por nós. Eles, o Pai, foi o plano, Jesus Cristo executou, eles nos criaram, o Pai nos criou através de Cristo, usando o poder de Deus. Cristo, então, parte desse plano, esteve disposto a descer e viver 33 anos e meio na carne e morrer. Esteve disposto a trabalhar connosco, embora nós tenhamos todas as nossas fraquezas. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude. É o que lemos aqui ao fim do versículo 19. Para que nós venhamos a vir a ter toda a plenitude de Deus. Que nós venhamos a ser com toda a plenitude da divindade. À medida que crescemos como cristãos, tornamo-nos cada vez mais semelhantes a Deus. Isto é, tornamo-nos a noiva idónea a Ele. Lembram-se de Gênesis 2, versículo 18? Que a mulher é idónea ao homem. Nós devemos nos tornar a noiva idónea a Deus, cheios dos atributos de Deus, estarmos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, como noiva, assim possuímos, hoje em dia, estamos a crescer, mas estamos a possuir ou a desenvolver alguns dos atributos de Deus para virmos a ser uma noiva idónea a Ele. Deus estabeleceu tudo para criar uma noiva para seu filho. Está claro, é uma analogia para que, ao fim de contas, é para nós virmos a ser seus filhos no reino de Deus, na família de Deus. E por isso vemos, tal como na criação física, que não havia uma noiva comparável a Adão, então Deus criou Eva. Na criação espiritual, não havia noiva comparável para Cristo, isto para Deus, então Deus está a criar a igreja para nós sermos essa noiva.
Está claro, isso não significa que todos nós tenhamos todas as características de Cristo, mas, embora essas características estejam distribuídas entre os irmãos, nós estamos a crescer. E por isso isto é uma analogia espiritual baseada na realidade física. E assim Deus está usando esta analogia para nos ajudar a compreender. É por isso que Deus nos deu, por exemplo, o matrimónio. E cada um traz determinados dons, talentos para o casamento. E assim, o marido e a mulher, cada um complementa o outro, isto é, aumenta o outro. Finalmente, neste exemplo espiritual, Cristo se casará com a noiva, com a igreja, que se ataviou, que se preparou, que estará pronta, a qual é comparável com ele. Seremos seres espirituais como ele é, compatíveis em atitude e em dons. Este é o plano de Deus. Esta é a graça de Deus. E por isso é que lemos aqui, no versículo 19, diz assim, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Deus nos dá entendimento. Salmo 111, versículo 10. Se guardamos os seus mandamentos. E por isso, a lei de Deus, Deus é amor e nós precisamos ter o amor de Deus em nós. 1 João 5, versículo 3. Então, continuando no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Aqui vê-se então o fim desta oração. O poder de Deus é celebrado. Diz aqui, Deus é poderoso. Este é o poder de Deus, que é o Espírito de Deus. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o grande plano de salvação para toda a humanidade, incluindo os gentios. E isto tudo é para a glória de Deus, para todo o sempre. Amém.